meus japuxais, tudo bem com vocês? E finalmente chegou a hora da gente falar sobre o primeiro episódio do tão aguardado BL The Next Prince. BL esse que chega com uma proposta bem ambiciosa, combinando gêneros de romance, fantasia política, drama e ação. Esse BL nos promete uma produção de altíssimo nível, fruto aí de um grande investimento. Mas será que é isso tudo mesmo? Bora dar uma olhada. Como eu sempre falo, gente, o primeiro episódio é um episódio introdutório, ou seja, focado em nos apresentar a história, os personagens. É também já nesse primeiro episódio que são nos apresentadas aí as primeiras problemáticas da história, e isso tem que ser feito de uma forma que cative o público e nos convença a continuar acompanhando a história. A estrutura desse primeiro episódio é dividida em 3 atos e, diga-se de passagem, muito bem dividida, e a gente vai analisar cada um desses atos aqui. Já nesse primeiro ato, a gente é apresentado ao contexto da história e o conflito da trama. Por exemplo, é nessa parte que a gente tem toda a apresentação do reino fictício. Nesse início também já é nos explicado como que esse reino é dividido, como que ele surgiu, e também eles já pincelam ali sobre o tipo de governo que acontece nesse reino. Como eu disse, o conflito central dessa história já é nos apresentado já nesse primeiro ato, né, que é a disputa pelo trono e a necessidade do retorno do príncipe herdeiro. E essas primeiras informações são passadas para a gente tanto através de narrações como através de diálogos. E eu gostei bastante dessa parte narrativa, né, onde eles utilizaram algumas ilustrações, pois nos remete muito à forma como histórias de contos de fadas são contados. Então isso já meio que desperta uma memória afetiva no público e já nos introduz, né, dentro dessa narrativa de que a gente vai acompanhar uma história sobre reis, sobre príncipes, sobre família real e, claro, sobre romance. Então eu sinto como se esse momento tivesse dupla serventia, tanto para nos introduzir na história, quanto para despertar uma memória afetiva no público. É também durante esse primeiro ato que a gente já tem a nossa primeira cena de ação, que eu diria que foi uma ótima escolha, porque prende a atenção de quem está assistindo logo de cara, além de dar um dinamismo para o episódio. Antes que eu esqueça, é também nesse primeiro ato que a gente tem a apresentação do personagem do Z, aonde a gente conhece um pouquinho sobre esse personagem. Obviamente, tudo é bem raso, bem superficial, afinal de contas, é a introdução e a gente ainda está no primeiro ato. Mas apesar de não ter um aprofundamento, a gente já sai desse primeiro ato sabendo que seu personagem é um artista, o que faz referência com sensibilidade. Porém, quando ele vai encontrar com o rei, a gente vê que ele muda de roupa, a postura dele fica mais séria. Porém, essas pequenas cenas também já deixam claro uma coisa: ele é um personagem que sempre escolhe suprimir o seu verdadeiro eu para ser aquilo que esperam que ele seja. Como se ele colocasse sempre o seu dever acima da sua vontade. Viu só como são poucas cenas, parece que não aprofunda, mas já te passa muitas mensagens sobre o personagem. E a gente finaliza esse primeiro ato com o personagem do Z recebendo a missão de ir buscar o príncipe herdeiro. Gostei bastante desse momento da conversa dele com o rei, quando o rei utilizou ali uma charada, falando sobre chás, quando na verdade ele estava querendo se referir a uma outra coisa. A princípio a gente não entende, porém a partir do segundo ato a gente já entende que aquilo era uma charada. E isso nos faz entender a situação política desse reino fictício. O próprio rei não pode falar abertamente sobre o que ele quer falar. O segundo ato dessa história, a gente sai do reino e vai conhecer o segundo protagonista da nossa história, né, que é o personagem do Nunil. E aqui a gente tem também uma apresentação muito bem feita. Como ele é o ponto alto aqui da nossa história, eles gastam um pouquinho mais de tempo de tela para explicar sobre esse personagem, sobre os seus gostos, sobre a sua personalidade, sobre o seu relacionamento com o seu pai. Nesse segundo ato, o romance também já começa a ser construído de uma forma bem sutil, através de gestos, de olhares. Teria colocado a brincadeirinha logo de cara? Talvez não.
mas eles queriam utilizar o recurso narrativo lá da lenda, né, do beijo, para poder fazer uma ligação logo com esses 2 personagens. Aceito, mas não colocaria logo de cara. Nesse segundo ato também começam a ser mais aprofundados, né, os conflitos pessoais e os conflitos políticos, e aqui eu acho que a gente teve algumas transições de cenas um pouco abruptas. Por exemplo, a gente está aqui num núcleo acompanhando uma história e a gente tem uma transição do nada para um outro núcleo, para uma outra história. E isso é um claro sinal de edição rápida, sabe, tipo feito na pressa. Não estou falando do episódio inteiro, tá, estou falando nessa parte do segundo ato em alguns momentos específicos. E assim a gente chega no terceiro e último ato, que é o ato da revelação. Nesse ponto a gente tem uma intensidade dramática bem grande, né, seguida por momentos de tensão e de ação. Inclusive é nesse ponto aqui que fica bem evidente a evolução de atuação do Nunil. A atuação do Zi também foi muito boa no decorrer do episódio, haja visto a personalidade do personagem que ele está interpretando. E a gente finaliza esse episódio com um cliffhanger, mas não é qualquer cliffhanger, né? É um cliffhanger emocional, que deixa quem está assistindo com aquele senso de urgência para saber o que acontece a seguir. Será que o pai realmente foi de base? Qual vai ser a reação do personagem do Neil diante disso? Então, esse cliffhanger, além de trazer esse senso de urgência para saber realmente o que aconteceu, também serve para dar peso para as próximas decisões que o personagem vai tomar. E assim a gente finaliza o primeiro episódio de The Next Prince. E bora destacar aqui alguns pontos positivos dessa obra. Primeiro de tudo, o trabalho dessa equipe em criar todo esse reino fictício. Explicar suas divisões, mostrar lá os símbolos, cada animal representando uma região, que eu diria que serve para representar as diferenças culturais dessas regiões, ou até mesmo diferenças morais. Vai me dizer que quando você viu o símbolo de uma região sendo uma cobra, já não te deixa ali meio que com o pé atrás. Ou seja, a gente gostei bastante, né, de toda a criação dessa história, desse reino, dessas regiões, de todos os elementos que compõem esse reino, como tradições, cerimônias, costumes, emblemas, lendas, símbolos. E eu gostei bastante que alguns desses elementos foram introduzidos já nesse primeiro episódio de uma forma bem orgânica, sem precisar perder muito tempo de tela dando explicações. O maior tempo de tela do episódio foi realmente focado nos nossos protagonistas, né? Exatamente para que a gente pudesse conhecê-los e para criar ali uma conexão deles com o público. Consequentemente, como temos bastante tempo de tela para eles, e como eles estão aqui na luta, né, de mostrar quem eles são e nos conquistar, é necessário que eles caprichem na atuação. Então, com base no que eu vi em tela nesse primeiro episódio, eu diria que temos uma boa atuação. Já nos personagens secundários, eu gostei mais da atuação dos atores mais velhos, né, dos mais experientes. Porém, aquele núcleo mais jovem, né, dos amigos do Nunil, achei mediano. E para fechar, vamos falar sobre composição visual, que é o ponto alto, né, dessa produção. Esse primeiro episódio nos mostrou claramente que a intenção dessa produção é fazer uma abordagem cinematográfica. Começando pelos belíssimos enquadramentos que a gente tem. Em algumas cenas, a gente tem alguns enquadramentos mais amplos, né, com o objetivo de mostrar a riqueza do ambiente, com foco ali na riqueza dos detalhes, exatamente para construir essa atmosfera de reino. A gente também tem alguns planos que são mais abertos, exatamente para mostrar agora a grandeza do reino, não somente do palácio. Nas interações entre os protagonistas nesse primeiro episódio, a gente tem bastante enquadramento médio e alguns close-ups bem suaves. Exatamente para a gente conseguir captar tanto as expressões faciais quanto as expressões corporais dos atores. Ou seja, consequentemente, nesses momentos, os atores são mais cobrados em atuação. E tudo isso é feito para reforçar a química entre os protagonistas e para reforçar também a proximidade emocional que está sendo construída entre eles. Outra coisa que eu gostei bastante, que me chamou muita atenção, foi toda a paleta de cores utilizada nesse primeiro episódio.
e que aparentemente vai ser utilizado no decorrer da história, o que acaba reforçando para que a fotografia seja um ponto alto dessa história. Nas cenas no reino, né, no palácio, a gente tem bastante cores douradas e cores mais quentes, né, como o vermelho, tem também alguns tons assim mais terrosos, exatamente para trazer essa sensação de riqueza e de tradição. Já nas cenas do Canin, que é o personagem do Nunil, a gente tem uma paleta de cores muito parecida, né, com a paleta de cores utilizada no palácio, temos muito dourado. Então, apesar de ser um pouco mais clean, ela ainda faz muita referência às cores, à decoração que é utilizada lá no reino e no palácio. E segundo a própria trama deixa bem claro, tudo isso é feito propositalmente pelo pai do personagem do Nunil, exatamente para que o personagem cresça familiarizado com aquele ambiente. Então, eu literalmente me perdi prestando atenção a cada detalhe que era mostrado, desde uma fronha de um travesseiro com coroas, a um quadro na parede que faz referência ao personagem do Zio, e claro, ao relógio que diversas vezes aparecia na cena como forma de mostrar que o tempo estava acabando. Porém, mesmo a gente tendo essa mesma paleta de cores, a gente tem tons mais frios, puxando ali para um azulado, que tanto cria uma sensação de melancolia, como também de solidão, ou até mesmo está sendo usado para servir de contraste entre a vida que ele leva e a vida que ele vai levar lá no reino. A transição entre as paletas de cores é muito bem feita, muito fluida, gostei demais. Resumindo, a fotografia desse BL não é apenas esteticamente agradável, mas também é utilizada como um reforço narrativo. A trilha sonora também foi um ponto muito positivo, né? Um negócio mais instrumental que remete a esse negócio mais de reino mesmo, de conto de fadas. Então, para mim, tudo isso é ponto positivo nesse primeiro episódio. Mas temos pontos negativos nesse episódio? Temos, mas são pouquíssimos e são quase imperceptíveis diante de tanta coisa acertada. O primeiro ponto negativo foi o que eu já citei, que são as transições de núcleo ali no segundo ato. Como eu disse, essas transições acontecem de formas muito abruptas e isso pode ser sinal de uma edição feita às pressas. Mas é mínimo, passa imperceptível. E para fechar, a coreografia da primeira cena de luta. Como eu disse no início do vídeo, eu gostei bastante da cena. Ela é muito bem coreografada, porém ela é tão bem coreografada que fica nítido que é uma coreografia, o que traz um sentimento de irrealidade. E aí eles utilizam um efeito, um movimento de câmera para dar uma melhorada na cena e, de certa forma, consegue. É uma cena muito bem executada, mas não é uma cena tão realista. E isso acaba ficando bem mais evidente quando a gente observa a cena de luta final, que não tem os mesmos movimentos de câmera, os mesmos efeitos. Aí você consegue ver direitinho e entender exatamente o que eu tô falando. Mas é isso, gente. Gostei do primeiro episódio. Acho que eles entregaram exatamente aquilo que eles prometeram. Vamos continuar acompanhando essa história, né? Afinal de contas, isso foi apenas a introdução e a gente ainda tem muita coisa pela frente. Mas agora é com vocês, me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio e como que tá a expectativa de vocês aí para os próximos.